Glória a Jesus. Glória a Deus. Tem irmãos chegando ainda. Tá? Vão tomando os lugares. Nós vamos nessa noite, então, encerrar. Nessa noite encerrar. Essa tá começando a falhar aqui, ó. Nós vamos encerrar nessa noite essa parte. Tá falhando aqui. Vai morrer já. Tem que trocar. Entendi. Era a gambiarra que não estava bem feita. Muito bem. Antes de começar, deixa eu me recordar de fazer a errata. A obra que eu citei no começo da tarde não é do Tolkien, é do Lewis. É que toda hora eu confundo os dois. Eles eram muito amigos, de fato. O Tolkien é católico e o Lewis protestante. Eles eram muito próximos. É o autor de Crônicas de Nárnia, o Lewis. E o Tolkien do Senhor dos Anéis. Então, só fazendo esse concerto. Então, essa noite, vamos encerrar. Na semana não. Todo mundo para sua casa. Então, nós vamos encerrar que essa parte da carne e o mundo, combate contra a carne e contra o mundo. E aí amanhã a gente fica só com o demônio. Amanhã. Eu dizia na colocação da tarde que nós temos de combater o mundo, e o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nós vimos até o que é a concupiscência dos olhos. Há um trecho na palavra que diz: os olhos são a luz da alma. E é justamente se eu não policio essa concupiscência dos olhos, eu vou contaminando a mente e a alma. Agora, a soberba da vida. Em que consiste a soberba da vida? Veja, irmãos, desde o Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, nós estamos querendo tomar o lugar de Deus. O pecado original consistiu nisso. Satanás disse: sereis como deuses. A proposta de tomar o lugar de Deus, a proposta de ser mais do que o que de fato somos, é sedutora desde o Éden. Desde o Éden. E nós temos então, desde lá de trás, no paraíso perdido, no Jardim do Éden, nós temos uma sede de glória, uma sede de poder, de reconhecimento, de louvores, de elogios, de massagem no nosso ego. Todos temos. Todos temos. Até porque Satanás, ele sabia que nós tínhamos sido criados para isso. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria o ser humano para a glória. Só que nós somos criados para receber glória, sim, mas para receber uma glória de Deus. Só que o demônio, sabendo que nós tínhamos sido feitos para a glória, ele seduz a humanidade, propondo que a humanidade era capaz de usurpar essa glória. Ao invés de recebê-la de Deus, que a humanidade é capaz de conseguir com a sua força própria essa glória. É aqui que começa a soberba da vida.
qualquer coisa, irmãos, agora você vai começar a identificar a soberba da vida. Qualquer coisa que nos cause a real posse de poder, de alguma maneira, ou a mínima sensação de superioridade, sempre vai nos atrair, sempre. Seja possuir de fato um poder, uma força, um status, ou seja a sensação de poder, ainda que temporária. Então aqui vai começar um sistema de vida, um estilo de vida no mundo, pautado na cobiça pelo dinheiro, porque o poder econômico dá uma sensação de superioridade. Então, adquirir bens, adquirir coisas, é contra isso que nós lutamos. É o que está no mundo, além de toda a concupiscência que nós já vimos. Nós lutamos contra isso em nós e nós vamos sair em missão e vamos encontrar isso. É por isso que vivem os pagãos. Adquirir coisas, o dinheiro, o lucro, o status social, a fama. Irmãos, nunca se viu, nunca ficou tão evidente como nos nossos tempos, a sede de fama, a sede de ser conhecido, lisonjeado. Essa sede no ser humano nunca ficou tão evidente como nos dias de hoje. De novo aqui, assim como eu mencionei na concupiscência dos olhos, aqui de novo, a autoimagem midiática, vídeos, fotos de si, o desejo de ser visto, de ser seguido, de ser curtido, que as pessoas me vejam, me olhem, me ouçam, me escutem. Nunca ficou tão evidente a sede de poder, a soberba da vida que está no ser humano, como na atualidade. E dá uma sensação de poder, de superioridade. Você abrir lá o negocinho, pum, aí tem 500 solicitações de amizade. Eu sou o cara. Todo mundo me adicionando, todo mundo quer me seguir, todo mundo quer me curtir. Eu sou. A pessoa começa a se sentir a última bolacha do pacote, a última hóstia do sacrário. Ela realmente se acha muita coisa. E não só isso, a soberba da vida continua por outros meios. A ostentação dos próprios feitos, como o mundo, essa tendência da carne que constitui o mundo, permanece entre nós, se nós não vigiarmos. A coisa do eu fiz, eu faço acontecer. Eu sou um líder excelente, capaz. Por que esse grupo não foi para frente? Porque eu não estou mais liderando ele. Se eu tivesse lá, isso não tinha acontecido. A soberba da vida. No nosso meio, irmãos. No nosso meio. Na igreja. Então, essa sensação de que eu consegui e os outros não, porque não foram como eu. Todo mundo tem a firme convicção de que dentro de si possui uma receita para um mundo melhor. Todo mundo. No fundo, todo mundo acha que deveria ser consultado para a solução de todas as coisas. Como as famílias deveriam ser? Acho que todo mundo deveria ouvir a minha opinião, o que eu acho. Como a igreja deveria ser? Bom, eu acho que o Papa deveria mandar me chamar para me escutar. O que eu acho. Irmãos, isso permanece em nós desde o jardim do Éden. Se bobear, nós damos um golpe de estado no sacrário. A gente tira ele de lá e a gente entra para ser venerado, adorado. Sensação de poder. Sensação de poder. Então, essas coisas dão poder real. Vocês aqui são líderes. Se verifica a intensidade maior ou menor de soberba da vida quando você dá poder, quando você dá direção na mão de alguém.
O modo como ela lidera vai evidenciar não só a maturidade ou imaturidade humana, mas também quanto você foi capaz de suprimir a soberba da vida sob o poder do Espírito Santo. Vai ficar muito claro, muito claro. Então, quando a pessoa tem muita necessidade de afirmar, né, afirmar a sua autoridade, de mostrar os seus feitos, de toda hora dar as caras ali, de não perder a mão, quando ela é centralizadora, quando ela não sabe delegar, quando ela não sabe dividir as funções, quando ela quer ser vista como a autora de todas as coisas, a palavra autoridade se refere à autoria, o autor. De quem é a autoridade? Aquele que é o autor de algo. Esse é a autoridade. Então eu sou o autor das ideias, o autor das atitudes, o autor das estratégias. É a soberba da vida. Isso é forte no nosso meio, viu, irmãos? Forte. Eu posso dizer pelas coisas que eu vejo no clero, no episcopado e nas lideranças da paróquia e dos grupos. Outro dia eu soube assim que uma irmã em oração, teve uma visão de Deus dando a ela a direção de que era preciso fazer naquela comunidade um encontro de homens. Já tinha lá o ministério de mulheres, tudo, e ela sentiu de fazer um encontro de homens. E ela foi procurar o seu coordenador do grupo de oração. Olha, eu senti da parte de Deus fazer um encontro de homens. Os homens estão precisando de pregar sobre a masculinidade, sobre o homem de Deus, a virilidade. Aí o coordenador disse: irmã, não, vamos orar em cima disso aí. Não sei se dá certo, acho que não vira não. Mas irmão, eu orei, olha, ora então, você vai sentir paz também no seu coração. Aí ele desmereceu, botou a irmã para baixo do chão, deixou a história morrer. 2 meses depois, o coordenador vai lá na reunião e falou: irmãos, eu senti uma inspiração da gente fazer um encontro de homens aqui. Mas descaradamente, a necessidade de que uma coisa para ser feita, ela tem que vir de mim. E se eu não sou o autor da ideia, ela não é bem-vinda. Isso é uma desgraça na igreja, irmão. Nossa, como é uma desgraça. Isso, tem coordenador que age assim, tem padre que age assim, tem bispo que age assim. É uma desgraça. Então, a autoridade, a necessidade de se afirmar. Isso aqui daria pano para manga, viu, irmãos? De nós falarmos sobre esse assunto. Agora, não só o status, o posto, o cargo, mas existem pequenas atitudes, comportamentos do mundo, que vêm da soberba da vida, que são pequenas sensações de poder imediato. Então, por exemplo, o mundo ostenta, porque está embasado pela soberba da vida, ostenta um estilo de vida no qual eu devo ter razão a qualquer custo. Lute para ter a razão a qualquer custo. E aí se briga com o outro, não se leva desaforo. Ter razão a qualquer custo. A custo da verdade, a custo das amizades, a custo da paz. Tudo merece ser sacrificado, desde que eu tenha razão e saia com a razão. Eu falei mesmo, eu saí por cima. Sensação de poder ter falado, de poder ter xingado, de conseguir ter humilhado alguém. Isso é mundo, o mundo é assim. A soberba da vida faz os homens e as mulheres serem assim. Isso vai entrando, irmão, nos nossos relacionamentos. Vai entrando no matrimônio, vai entrando na relação entre pais e filhos. Então, não se busca mais conhecer a verdade, interessa que eu tenha a razão, que eu tenha a última palavra. Então, ter a razão a qualquer custo num diálogo ou numa discussão. Você olha lá, quando alguém posta alguma coisa no Facebook, né? Aí alguém contradiz embaixo.
Aí a pessoa que postou contradiz embaixo de novo. E fica aquela coisa. Ninguém aceita não ter a última palavra sobre uma coisa. Ninguém aceita mais baixar a cabeça e ficar quieto, porque não vale a pena. Até se ela for fazer isso, antes de fazer isso, ela tem que falar que ela vai fazer isso. Eu vou ficar quieto, porque não vale a pena. Então, se você ficar quieto porque não vale a pena, porque não ficou logo, fica quieto. Mas eu preciso que o outro saiba que eu vou ficar quieto, mas não é porque eu estou errado, é porque não vale a pena. Ele tem que saber. Ele tem que saber. Vocês sabem, irmãos, que eu dei um curso uma vez sobre isso, num outro lugar. Foi o que eu falei, só esse assunto da soberba da vida dá pano para manga. Existem inclinações antropológicas entre homens e mulheres. Alguns tendem a ter mais soberba da vida numa parte, outros em outra. Mulheres têm tendência a ter a soberba da vida em algum aspecto, homens em outro. Olha, no matrimônio, por exemplo, acredito que muitos sejam aqui casados. Se você quer ter paz no teu matrimônio, nunca deixe transparecer para ninguém que você, mulher, tem o poder dentro de casa. Não deixa. Deixa todo mundo achar, porque sempre quem realmente manobra as coisas é a mulher. Mas não deixa ninguém saber. Não deixa. Não deixa o seu esposo passar a vergonha de todo mundo saber que é você que está ali na orelha dele e tudo. Não pode. O homem vai brigar, o homem morre por ter o poder até o fim. Até o fim. Isso a psicologia explica. Então a mulher, ela tem que ter o quê? Sabedoria, não poder. O poder da mulher está na sabedoria. Foi isso que o feminismo fez com as nossas mulheres. Instigou nelas uma soberba da vida tal que elas querem competir com o homem. Não adianta não, filha, não adianta. Tenha sabedoria. Eu lembro assim, olha, lá em casa, então, a última palavra tinha que ser do meu pai. Só que minha mãe tinha a sabedoria. Então a gente diz, pai, a gente quer sair, podemos sair? Não vai sair não. Que conversa, o cearense bem. Não vai sair não. Aí a gente ia lá, mãe, o pai não deixa nós sair. Falei, pera, calma, vai. Levava um chinelo, levava lá um prato de comida, um negócio, os bichinhos fizeram tudo tão certinho hoje em casa. E tu também gostava de sair quando era pequeno. Deixa eles sair, eles vão ali no vizinho, já volta. Aí meu pai olhava assim, aí gritava para nós, eu vou deixar vocês ir, mas tá hora para estar de volta. Aí deixava. Mas quem deixou mesmo foi a minha mãe. Então minha mãe tinha sabedoria. Ela governava a casa, mas ela punha a palavra de autoridade na boca do meu pai. Ela tinha paz com o esposo, fazia o que era necessário pelos filhos e estava em paz. Agora, as mulheres não têm mais sabedoria. Quer ganhar no grito em cima do homem. A hora que esse homem levantar a mão para você, dar na sua cara, é Maria da Penha, na hora. Por quê? Porque o homem não depura a irritação. Não fique irritando. Use sabedoria. Eu digo para os casais na pastoral familiar, o homem é a cabeça da casa e a mulher o pescoço. A cabeça gira para o lado que o pescoço, ó. Então, o pescoço não move sem a cabeça comandar. Mas a cabeça também não gira para canto nenhum se o pescoço não girar. Isso é uma relação de mutualidade. Agora, só dá certo se cada um assumir o seu papel. Agora, a mulher quer o lugar do homem. Apitar, ter o poder. E os homens frouxos, mole igual. Mulher, aí pronto, trocou os papéis. Aí depois você não estranhe que aumenta na sociedade o número de filhos afeminados, de mulheres masculinizadas, os papéis estão trocados e os nossos filhos vão vendo a referência no lar do papel invertido e vão assumindo, tá? Mas não vou falar, não era isso que eu queria falar.
Vamos seguir aqui. Agora, repara no nosso meio como a soberba da vida funciona, né? Fulano, você já leu tal coisa? Já, é mentira, mas ele fala que sim. Porque não é legal dizer que eu não li. Eu não quero sair por baixo. A soberba da vida. Não querer sair por baixo. Imagina, ninguém quer sair por baixo. E todos nós vamos mentir para estar por cima. Mundo. A gente cria o mundo no nosso meio. Então, ou então, poder dizer, olha, eu li tal coisa, eu vi tal... Nunca leu, mas cita. Como se tivesse lido, soberba da vida. Ou então, eu vejo isso no mundo docente, na faculdade, alguém que tem o dom de ensinar, um formador, alguém que dá palestra, sempre ensina as coisas da maneira mais parcial possível, porque ele tem medo que as pessoas saibam tanto quanto ele. Então ele não divide o conhecimento plenamente. E aí toda hora fica falando, olha, tinha muito mais sobre isso, mas eu não vou falar porque aqui, vocês não vão ter condições de entender, é uma coisa muito complicada, muito profunda, e vai desmerecendo o público. Na outra vez que eu vim aqui, falei sobre carne, mundo e demônio, e deixei claro, tem mais para ensinar. Então, agora eu vim para ensinar. Agora, se eu fico retendo isso, é a soberba da vida. Não, vou ensinar tudo que eu sei para esse povo vai saber tanto quanto eu. Soberba. Então, a alegria de um mestre que não é soberbo é poder ver os seus discípulos tão bons ou melhores que ele próprio. Isso dá satisfação a um bom mestre. Mas o soberbo jamais vai lançar mão de continuar sendo ele o melhor de todos. Então, falar daquilo como um empoderamento intelectual. Agora, se tem uma coisa que nos dá a sensação imediata de poder, irmãos, é saber de uma coisa que o outro não sabe. E poder eu ter a informação que o outro não tem, e eu ser a fonte. É aqui que nasce a famosa fofoca. Fofoca, irmãos, é assim, a mídia, é o jornal nacional da soberba da vida no mundo, é a fofoca. Se nós perguntarmos aqui, então, quem aqui assume que é fofoqueiro? Ninguém vai assumir. E por que ninguém assume que é fofoqueiro? Porque, de certa forma, a gente não define exatamente o que é fofoca. Se a gente definir, você vai descobrir quão fofoqueiro você é. A fofoca, ela acontece por causa da soberba da vida. A sensação de poder que a fofoca dá. Eu tenho uma informação, eu sei de algo, eu soube de algo, eu descobri algo, e você não sabe. O prazer, a sensação de poder eu ser a pessoa que lhe deu a informação que você não tinha. Ai, irmãos, é tão bom. Fulano, você soube o que aconteceu lá no grupo? Não sei. Eu nem te conto. Mas dá uma sensação de poder, uma sensação de status. Você ter a informação que o outro não tem. Você ser a fonte que os outros precisam para ter conhecimento de um fato. Isso dá a sensação de poder. A fofoca acontece por causa da soberba da vida em nós. É irresistível poder sentir o status do conhecimento prévio a respeito de algo. Eu fico sabendo. Se auto-observe, a próxima vez que você souber de uma coisa que ninguém sabe, dá uma coceira, é uma coisa incrível dentro da gente. Misericórdia, eu preciso vigiar, não posso falar. Vou ligar para fulana. E aí você fala, a vontade de falar. A sensação de ser o primeiro a transmitir uma informação. Isso dá um status muito grande. Então a fofoca começa aí. Soberba da vida. Muito bem. Por isso que a palavra diz, irmãos, então em Efésios 6, nós conhecemos a armadura do cristão. Efésios 6,
no versículo 12, Efésios 6, 12. Efésios 6, 12. Que ele diz assim, Efésios 6, 12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. O texto diz assim, que não é contra Aimá Kai Sarká, né? Não é contra a carne que nós devemos lutar, está no original grego. Carne e sangue aqui não se refere a pessoas, né? Não é contra pessoas que nós estamos lutando, contra seres humanos enquanto tais. Eles não são os nossos inimigos, ao contrário, as pessoas são os destinatários do que a gente quer oferecer, a boa notícia, a novidade de que nós conhecemos alguém que venceu o mal e a morte, como nós ouvimos hoje na palavra. Eu conheço, é uma boa notícia que eu tenho para dar. Eles são nossos destinatários. Então não existem pessoas individualmente contra as quais nós devemos lutar. Os cristãos, nós cristãos enfrentamos adversários sobrenaturais que se inclinam a explorar a carne e o mundo. Tem uma obra que foi traduzida em 2008, alguns devem ter, um dicionário das cartas de Paulo, dicionário assim das cartas de Paulo. Lá na página 983 desse dicionário está escrito assim, vou ler: os cristãos enfrentam adversários sobrenaturais que se inclinam a explorar a carne e o mundo. E aí ele cita Efésios 2, 1, 3. Vira a página aqui, Efésios 2, 1 a 3. E vós outros, só virar a página. E vós outros estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo. Veja aí, o que é o mundo? É um modo de viver. Tudo isso que nós ouvimos de tarde e até agora. A soberba da vida, a concupiscência da carne e dos olhos, o modo de viver desse mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós, todos éramos deste número, nós éramos do mundo, nós estávamos no mundo, nós éramos deste mundo, desse número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira de Deus, da ira divina. Então é preciso tomar muito cuidado para não confundir o combate contra o mundo com um combate contra as pessoas que estão no mundo. Muito cuidado. Nós temos de conquistar os que estão no mundo para o Evangelho e não combatê-los porque estão no mundo. Eles são vítimas do mundo tanto quanto nós éramos. Tanto quanto nós éramos. A maturidade cristã, ela precisa fazer, cada um tem um tempo, leva um tempo para fazer esse amadurecimento cristão, que é a passagem da negação do mundo para a capacidade de influenciar nele. Então cada um deve olhar para si e identificar em que etapa da vida cristã está. Funciona assim: quando você é tirado de uma realidade, é um recém-convertido, e quando eu digo recém-convertido, esse recém, quanto tempo demora? Bom, cada um deve ter o autoconhecimento, identificar se está pronto. Então, vou dar o meu exemplo, não posso usar o de ninguém, vou dar o meu exemplo. Quando eu deixei a Umbanda, o Candomblé, então eu iniciei um processo, naquela época, de me afastar absolutamente de todos que eram dali.
que praticavam aquelas coisas. Eu estava num processo de purificação. Então, quando você sai do mundo, você entra num processo de purificação. Você precisa se afastar, precisa cortar todo e qualquer vínculo com o mundo. Isso é um processo natural. Não tem como. Mas e aí como é que eu vou? Eu preciso evangelizar o pessoal do mundo. Então, mas neste momento, se você continuar convivendo nos ambientes velhos, com as pessoas velhas, neste momento você vai ceder novamente. Tem que cortar. Tem que dar uma cisão, né? E tomar uma decisão. E cortar. Então, passei a rejeitar tudo aquilo, a odiar tudo aquilo e me afastar absolutamente de todos que tinham envolvimento com banda, com candomblé, porque eu estava negando aquela identidade velha e construindo uma nova identidade no Evangelho, entende? É fundamental que você rompa com as obras velhas. E aí o tempo vai passando, você vai formando essa identidade e chega um momento que essa identidade está firme. Você ama o Senhor, está bem resolvido com esse amor, ama o Senhor, ama a igreja, ama a palavra, ama a doutrina. E agora você está pronto, inclusive, se for necessário, para ter contato com aquelas pessoas de novo. Só que agora, elas que se preparem. Porque agora eu consigo influenciá-las, elas não me influenciam mais, eu estou amadurecido na palavra. Eu gosto de fazer a seguinte comparação. Quando você planta uma mudinha, então você a cerca. Ela não tem estatura suficiente para ficar sem cerca. Porque os animais podem vir e pisar e ela não cresce. Agora, quando ela se torna uma árvore frondosa, arranca aquela cerca, filho. Os animais é que se vierem correndo, vão tacar o quengo na árvore e se machucar. A árvore, uma vez crescida, com raízes profundas, então nada vai arrancá-la dali. Os animais selvagens podem vir, bater e ir contra ela não cai mais. Mas essa mesma árvore, quando era uma mudinha, precisava de cerca, porque senão estes animais pisariam. Em que nível está a sua fé e aqueles que você lidera, recruta? Você tem que saber. Alguém que pastoreia, alguém que lidera, ele tem que saber. Eu quero evangelizar os irmãos, então, mas que nível que você está? Eu vou para a porta do motel evangelizar. Tem gente, se for para a porta do motel, entra lá e fica lá. Não está preparado para isso. Vou entrar nas ondas, vou evangelizar as quengas. Aí evangeliza com a espada errada. Não é a espada do Espírito que está aqui em Efésios 6. Não pode, irmão. Não pode. Quando você olha o mundo, e você olha alguém que está no mundo, aquele estilo de vida que está na sua frente, é essa pergunta que você tem que se fazer. Aquele estilo de vida que está na sua frente, desperta em você tentação ou unção? Você se sente ávido em pregar e testemunhar, ou você se sente seduzido em voltar àquele estilo? Se você se sente seduzido, então você ainda está na época da fuga. Foge desse povo. Foge do mundo. Você não está habilitado para a missão, porque você ainda não é um bom discípulo. O seu nível de discipulado ainda está primário. Só o bom discípulo é bom missionário. Você é Aparecida, cansamos de estudar isso, né? Só o bom discípulo é bom missionário. Então, só se você passou por uma purificação verdadeira e um amor intenso ao nosso Senhor, que depois de ter saído da boca de fumo, você consegue entrar lá e trazer todo mundo para o Evangelho sem se deixar levar pelo fumo. Então, eu lembro que quando eu saí das falsas doutrinas, eu comecei um processo de negação daquilo, de aversão, e tinha que fugir, e cortei. Passaram-se anos,
Aí meu coração começou a esquentar, de saudade daquelas pessoas, não daquelas doutrinas, mas daquelas pessoas. Porque tem pessoas preciosas lá dentro. Lá no centro espírita, no candomblé. As pessoas não acordaram de manhã cedo dizendo, eu quero ir para o inferno, vou para o candomblé. Elas não foram lá porque elas querem se perder, porque elas querem ir para o inferno. Elas foram porque na ignorância delas, elas realmente acreditam que aquilo é um bem. Só que elas estão na ignorância. Agora eu vou lá, vou chutar todo mundo, meter bala e tudo. Não, tem de ter misericórdia. Então, a falsa doutrina é inimiga da fé. Mas as pessoas que estão lá, não. Nós temos de tirá-las de lá. Evangelizá-las. Então, eu comecei a procurar de novo esses amigos. E aí, fulano, Douglas, você sumiu. Vamos marcar um café, vamos sair junto, vamos comer um negócio. Aí eu me senti hábil, habilitado, melhor dizendo, para reencontrar essas pessoas. E dar um testemunho. E dizer como a minha vida estava no Senhor, no Evangelho. Isso uns 4, 5 anos depois, que eu já tinha saído de lá, consegui numa primeira leva arrancar 6 amigos que estavam lá. Trouxe para o Senhor, 6. Depois numa outra leva trouxe mais 4. E hoje em dia, depois que o Senhor vai dando o ministério, vai dando a pregação da palavra, vai dando a oportunidade de dar testemunho, então hoje eu já não sei quantos o Senhor deu a graça de arrancar de lá, mas existe um processo de amadurecimento que você tem que passar. Então, você já é uma árvore frondosa, está preparado, o mundo pode vir contra você, que você tem consistência para não cair, ou você ainda é uma mudinha? Se você é uma mudinha, vamos cuidar de você por enquanto. Cuidar. Você está no tempo do cuidado, e não do envio. Tem de ter esse discernimento. O nosso combate é contra o mundo. E quem vai para o combate tem de estar equipado. Tem de ter condições de portar as armaduras da fé. Tem que ter a estrutura para que essas armaduras possam se encaixar na minha estrutura. O autor do dicionário diz, então os cristãos enfrentam esses adversários que se inclinam em explorar a carne e o mundo. Então, já começo aqui antecipando qual é a ação do demônio, onde o demônio vai atuar. O demônio já fez o ser humano se tornar carnal, e o ser humano carnal deu conta de criar um mundo de pecado. O que o demônio faz agora nada mais é do que explorar essas duas categorias. Ele não precisa mais criar novas coisas. As tentações do demônio, o que farão? Não farão outra coisa senão incitar você a voltar a agir na carne, a estar na carne, te empurrar de volta para o mundo. Ele não tem outra realidade a explorar. Ele é uma terceira realidade que na verdade se serve das duas anteriores. A intenção do demônio é te empurrar para a sua própria carne e para o mundo. É o que o autor diz aqui. Nós enfrentamos adversários sobrenaturais que se inclinam sobre os homens, para explorar a carne e o mundo. Essa é a matéria-prima do demônio, para nos levar à condenação. E levam as pessoas a se rebelar contra os propósitos de Deus. O povo de Deus foi liberto destas forças, como nós lemos aqui em Efésios 2, mas elas ainda lhe são hostis. Então, irmãos, nós vamos gastar uma vida como bons cristãos, vamos gastar uma vida inteira combatendo o mundo. Combatendo o mundo. E nós combatemos o mundo não agredindo as pessoas que estão nele. Nós combatemos o mundo tirando pessoas dele. Grave para sempre a analogia que eu fiz da concorrência. Da concorrência. Veja, não é uma concorrência equiparada, não. É uma concorrência desleal. Não tem como comparar o reino de Deus com o principado do demônio.
nós somos muito maiores, muito superiores, absolutamente poderosos. O reino de Deus é superior ao mundo. Acontece que o reino de Deus, ele está irrompendo aos poucos nesta terra. Nesta terra, nesta vida, quem ainda prevalece é o príncipe das trevas. Mas se nós pudéssemos ver assim, pela ótica de Deus, de onde Deus vê, o tamanho do reino de Deus e o tamanho do poder das trevas, o poder das trevas é um grilinho assim, é algo ínfimo. Então é preciso que você saiba, usando a comparação que eu utilizei pela tarde, nós abrimos ali uma concorrência à empresa do demônio, e numa cidade parece que as duas empresas têm o mesmo tamanho, só que a nossa, ela é só uma sucursal, uma sede. Por trás dela está uma empresa, uma multinacional, e o demônio é um botequeirozinho ali. Tem aquela e não tem mais outra coisa. E nós temos franquias, nós somos, o reino de Deus é imenso. Tem o tamanho que tem o rei deste reino. É um reino eterno. Então não tem comparação. Você não pode combater o mundo com medinho dele. Com medinho dele. Tem que combater o mundo com autoridade, com coragem. Não é o nome do projeto? Anunciavam corajosamente. Olha a primeira leitura que nós vimos hoje. João e Pedro aparentemente eram minoria ali, o sinédrio todo em volta, todo mundo contra eles e só eles dois ali. Mas eles falavam com um assombro, uma convicção tão grande, porque eles não se deixavam absorver por aquela maioria visível. Eles sabiam quem estava ao lado deles. Aparentemente eles eram minoria naquele julgamento, mas eles sabiam que com eles estava o Espírito do Senhor, estavam os anjos de Deus combatendo por eles. Então nós não combatemos o mundo sozinhos, não. Nós não podemos nos defrontar com o mundo como se os coitadinhos fôssemos nós. Coitado de quem está no mundo, de quem está no pecado, não nós. Agora, quando você sai para evangelizar, você quer evangelizar alguém, sair em missão, vai surgir a pergunta que está nos homens e nas mulheres que ainda estão no mundo, nos pagãos. A pergunta é, mas por que Deus nos deixou à mercê de um combate? Nós não dizemos que Jesus Cristo veio e venceu o mundo? Se ele venceu o mundo, por que nós ainda temos que combater algo que já está vencido? Se eu tenho que combater, então não está tão vencido assim. É uma pergunta que pode surgir. Jesus venceu o mundo, venceu para ele, eu estou aqui me lascando. Jesus venceu o diabo, então, mas parece que venceu só para ele. Eu estou aqui, a cabeça de guidão, enfiando o chifre em mim o tempo todo. Por que a gente ainda tem um combate a travar? Afinal de contas, ele venceu ou não venceu essa desgrama? Por que ainda a gente tem que lutar contra esses inimigos? Por que Jesus, tendo poder para ter eliminado de uma vez por todas, o Senhor tem esse poder? Tinha e tem. Por que não eliminou de vez o demônio, acabou com esse estilo de vida do mundo? Com a sua ressurreição, já fez logo um regaço, já ressuscitava todo mundo, já arregaçava, a gente não estava aqui gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, tinha resolvido logo, porque ele deixou a gente entregue a uma luta, porque ele apenas os venceu por nós, mas não para nós. Então ele venceu o demônio por nós, mas não venceu para nós, ou seja, no meu lugar. Ele foi, amarrou o demônio lá, mas ele fica ainda latindo, rosnando, nos agride, bafeja contra nós. Por quê? Essa é a pergunta.
Essa pergunta não é nova. Essa pergunta não é nova. Talvez alguém venha lhe perguntar: se Deus existe, né? Então por que as coisas estão como estão? Por que eu estou me lascando? Por que Deus não olha para mim? Você vai evangelizar e as pessoas que não querem o evangelho, elas vão tentar te dissuadir, para que você não pregue, para que você não evangelize. E vão dar as desculpas mais esfarrapadas que na realidade se reduzem a duas categorias de pessoas que já eram enfrentadas no início da igreja: os judeus e os gregos. Essa pergunta que fazem os judeus aos cristãos, os judeus faziam essa pergunta: para que eu vou aderir a Jesus? Você está dizendo que Jesus é o Messias? Era isso que os cristãos diziam para os judeus: Jesus é o Messias de Israel. Os judeus faziam para os cristãos essa pergunta, pelo fato de que nós cristãos afirmamos que Jesus é o Messias que veio, mas essa messianidade de Jesus não implantou um reino prontamente glorioso, como eles esperavam, como esperam até hoje. Há judeus que vão dizer: se Jesus fosse o Messias, então já haveria na terra um reino de glória, onde não há nenhum mal. Se ainda há um mal no mundo a ser combatido, então o Messias não veio. É essa a justificativa que os judeus usam para afirmar que Jesus não é o Messias, porque está escrito na palavra que quando o Messias viesse, os coxos andariam, os cegos enxergariam, os surdos ouviriam. Tá, Jesus curou alguns cegos, alguns surdos, alguns coxos, mas ainda tem 1000 vezes mais no mundo do que aqueles que ele curou. Essa que é a verdade. Então ele não é o Messias, ainda tem surdez no mundo, cegueira no mundo. Curar alguns cegos, os profetas também tinham esse poder. E por isso eles relegam Jesus ao nível de um mero profeta. Em outras palavras, para crer os judeus pedem sinais. Se não tiver sinal, eu não vou crer. Que sinal você mostra para eu crer nisso que você está pregando? Agora, os pagãos também faziam esse tipo de pergunta. Os pagãos se perguntam: por que, o que eu ganho, a soberba da vida, o que eu ganho aderindo a esse seu Jesus, a esse seu evangelho? Porque eu não vejo razão nenhuma de seguir alguém. Acompanha o raciocínio do pagão. O que eu ganho seguindo Jesus? Porque que sentido tem eu seguir alguém que você diz que é tão poderoso, mas ele não usa esse poder para preservar os seus próprios seguidores dos males naturais, da doença, da morte, da enchente, da fome, da peste, da doença. Ele não usa esse poder para preservar nem os seus próprios discípulos dos males naturais, e também não usa esse poder para livrar os seus próprios discípulos daquilo que ele mesmo diz ser um mal, que é o pecado. Ele diz que salvou a gente continua caindo em pecados. Ele não impede a gente de pecar. Que desgraça é essa? Ele venceu ou não venceu o pecado? Se ele tivesse vencido, eu não tinha que travar uma luta contra o pecado todo santo dia. Em outras palavras, para que eu vou aceitar que isso é pecado? Vocês estão aí pregando, anunciando que as coisas que nós vivemos no mundo é pecado. Estou aqui fazendo as vezes do pagão, de quem está no mundo. Tá, você está dizendo que tudo que eu vivo é pecado. Você quem está dizendo que é pecado. Para mim não é. Eu estou muito bem, estou aqui na minha balada, fumando meu baseado, comendo minhas quengas, aqui puxando o tapete dos outros no trabalho, aí envolvido num mensalinho aqui na minha cidade, na minha corrupção, estou comprando um apartamento na praia, um sítio ali num lugar significativo. Eu estou aí. Você que diz que isso é pecado. Agora, por quê? Para que eu vou aceitar que isso é pecado, se ao aceitar, suponhamos que eu aceite que isso é pecado e me torne um cristão, ao aceitar, eu terei que ficar eu mesmo combatendo essas coisas, essas tentações, sem eu ter força de vencer, porque você mesmo que diz que é cristão, combate essas coisas e não tem força para vencer. Você não vence as tentações, como que eu vou vencer? Eu prefiro acreditar que não é pecado, é muito mais confortável.
não gera peso na minha consciência. Os pagãos não são trouxa, não. Você está acompanhando o raciocínio do pagão? Então, o judeu queria sinal, né? E o pagão, ele quer razão. Qual é a razão? Qual é a razão? O sentido de eu acreditar desse jeito que vocês acreditam? Ele quer a razão de ser. Paulo já combatia esses dois tipos de gente. Está na primeira carta aos Coríntios. Você já leu, você conhece esse texto. Os judeus pedem sinais e os pagãos pedem sabedoria. Eles querem entender a lógica filosófica, a razão de ser cristão. Olha, Cristo pode dar razões. Pode, nossa igreja é uma igreja de 2000 anos, é um colosso de filosofia cristã, de teologia, do escambau a quatro. Cristo pode dar razões, existem muitas razões. E Cristo também pode dar sinais, porque a nossa igreja é um colosso de santos místicos, de dons carismáticos. Nós sabemos o que é cura, o que é poder, o que é milagre, porque nós já vimos Cristo operar essas coisas. Então ele pode dar razões e pode dar sinais, mas antes disso vem algo. Você quer razões? Você quer sabedoria? Você quer sinais? Você pode até ter. É essa a resposta que nós vamos dar para o judeu e para o grego. Para aquele que quer sinais, hoje em dia já não é o judeu, mas é o curandeirista, né? É aqueles que procuram o cristianismo em busca de soluções imediatas, sinais. Se Jesus curar, eu vou crer. Se Jesus me der um emprego, eu vou crer. Alguns querem sinais para crer. E outros querem saber qual é o sentido, a razão lógica de se ser cristão. Bom, Jesus pode dar, mas antes disso, você tem que aceitar Cristo crucificado. É o absurdo da fé cristã. Você tem que aceitar Cristo crucificado. Ou seja, existe uma vitória, mas essa vitória está escondida numa derrota. O que se vê com os olhos é uma derrota. Olha lá, perdeu. Perdeu. Até a roupa do corpo lhe arrancaram, morreu. O que é a cruz? O Cristo crucificado. É o emblema da maior humilhação possível. Você quer sinais, você quer a razão, primeiro você se humilha. Você tem que se humilhar. Você tem de aceitar. A palavra de Deus diz já no Antigo Testamento, Deus resiste aos soberbos. Ele resiste. Eu quero sinal, aí Deus olha, pois só de raiva eu não dou. Aí eu quero as razões, pois só de raiva eu não explico. Deus é assim, viu? Se você não conhece Ele, estou te falando. Ele não se sujeita ao soberbo. Você sabe que a imagem que sempre me vem à mente, de conhecer a Deus e os mistérios de Deus, é uma garrafa de cabeça para baixo. Uma garrafa de cabeça para baixo. Um copo assim, cabeça para baixo. Você quer chegar ao fundo desse copo? Primeiro você tem que descer e entrar por baixo. Aí você chega ao fundo do copo. Você quer entender a profundidade de Deus? Desce. Desce. Não é por aqui não. Por cima. Por baixo. Quem se humilhar, esse vai encontrar o fundo, a profundidade de Deus. Deus não está assim. Deus não permite que você conheça a profundidade dele por aqui. Por cima. Desce. Baixa a bola. Só quem se humilhar, esse vai ser exaltado. Você começa a ter sabedoria a partir do momento que abre mão da sua. Abre mão da sua. Então nós temos um combate a travar contra o maligno e contra o pecado, sim. Por que ele deixou esse combate? Vou te dar 3 razões pelas quais o Senhor nos deixou nesse mundo ainda combatendo. Por que você tem que combater? Primeiro, nós temos que combater porque nós temos de reparar diante de Deus
a aliança que nós humanidade, nós seres humanos, fizemos com o diabo no paraíso. A humanidade fez uma aliança com o demônio. A humanidade disse um sim ao demônio. Um erro se repara quando eu faço o oposto do ato mal cometido. Um instante de aliança, um único momento de aliança com o demônio, ou seja, o pecado, só pode ser reparado com uma vida inteira de luta contra ele. Não se trata de vencer o demônio, veja. Então, nós fizemos a aliança com o demônio e agora, para reparar, a gente tem que vencer o demônio. Olha, não tente vencer o demônio, porque você vai se lascar. O demônio, Cristo venceu e o vence. Nós não temos poder de vencer o demônio. Quem tem esse poder é Cristo. Ele tem. Não se trata de vencer o demônio. Se trata de combatê-lo até o final. É isso que está em jogo. Então o Senhor nos chama, como que dizendo, bom, você quer reparar o seu mal? Então tá aí, eu vou lhe dar a graça de lutar contra o demônio o resto da sua vida. É que nós não enxergamos pela ótica de Deus. Nós achamos que ter que combater o demônio, combater o pecado é uma desgraça, é um peso. Não, é uma graça poder ter a oportunidade de passar uma vida inteira dando bicuda na cara do cão, bicuda na cara do cão, bicuda. É um modo de reparar a aliança que nós fizemos com ele no paraíso. Quando você, ainda que peque, vai ao confessionário, se arrepende, recebe a absolvição, pá, bicuda na cara do cão. Você entra na fila da comunhão, recebe Jesus e adora de todo o coração, outra bicuda. Cabeça de guidão, vai enganchar em qualquer esquina por aí. É uma graça poder viver uma vida de combate contra o mal. É um modo de nós repararmos a aliança que nós fizemos com ele no paraíso. É um modo de dizer, olha, meus pais, Adão e Eva, fizeram uma aliança com você. Pois agora eu vou pisar na sua cara. Cabeça de guidão. É uma graça, irmãos. É uma graça. Poder combatê-lo como um ato de reparação pela aliança que a humanidade fez com ele. Daí vem a necessidade, irmãos, agora para isso, para poder entender com essa lógica, a necessidade de se reconhecer a verdade e a profundidade do pecado. Eu preciso aceitar que houve essa aliança com o mal. Se o indivíduo não perceber por meio de um anúncio da palavra, um querigma, ungido, um anúncio ungido, se ele não entender por meio de um querigma eficaz e ungido, a dimensão da escravidão em que o pecado nos colocou, ele não entende a necessidade de reparar o não que foi dado ao Criador lá no paraíso, um Criador que tanto nos ama e recebeu de volta, recebeu em troca pelo seu amor um não. Então é o anúncio da palavra. Aí você vai dizer assim, padre, aquele argumento que os pagãos dão para não crer ainda está mais forte. Ainda está mais forte. Então você tem de aceitar, meu irmão, que o convencimento destas coisas não virá da sua eloquência. Virá de uma experiência real e profunda com o Senhor Jesus. Nós chamamos isso de batismo no Espírito Santo. Até para pregar nós temos que ter a humildade, deixa o pagão esbravejar e fazer essas perguntas todas que eu fiz, né? Por quê? Para quê? Vale a pena? Se isso, se aquilo, você tem que dizer, olha meu irmão, parece que você está certo mesmo, viu? Parece. Só que se você estivesse certo, se esse raciocínio estivesse certo, ele já teria prevalecido sobre o cristianismo. E como o cristianismo está em pé e cada vez mais forte há 2000 anos, é porque, embora eu não saiba te dar a razão, Cristo tem uma razão tão mais forte que essa, que o mundo não conseguiu prevalecer contra a igreja. Então, só quem pode te dar a resposta é este Cristo que eu estou te falando. Você está me perguntando,
para me afrontar? Ou você está me perguntando porque você realmente quer saber a resposta? Se você realmente quer saber a resposta, então dê uma chance hoje para o Senhor Jesus te responder. Eu tenho certeza que Ele vai responder. Você vem aqui, senta aqui nessa cadeirinha, eu vou pôr a mão na sua cabeça, eu vou orar. Eu vou. E quando eu começar a orar, eu vou começar a falar uma língua estranha que você não se assusta. O sobrenatural vai acontecer. Você já ministrou na vida de alguém assim, sem duvidar? Porque se você não fizer isso, o diabo já prevaleceu já. Você duvida. Aí você vai e ora, e dentro de você diz assim: Senhor, problema seu. Quem morreu por essa vida foi o Senhor, não fui eu. E eu não sei se ela vai ter outra oportunidade de alguém te anunciar. Assim, eu não falo isso, né? Verbal para a pessoa ouvir. Mas na minha mente, quando eu estou orando por alguém em línguas, eu estou pensando isso: se vira, vai perder mesmo? Você vai perder? Eu celebro lá em Jandira as missas por cura. Uma vez no mês eu faço esse serviço de cura e libertação. Só uma vez no mês. Mês que vem, como é festa da padroeira da paróquia, Nossa Senhora de Fátima, vou fazer 2. E vou fazer em 2 sábados seguidos, 18 e 25. No fim, depois que eu dou a bênção final, encerro a missa. Não faço nada dentro da missa, irmão. Sou muito ortodoxo com liturgia, muito. Termina a liturgia, eu vou fazer imposição de mãos nas pessoas, né? Para que elas recebam o batismo no Espírito. Aí vem cada figura muito louca nessas missas. Aí esses dias veio, né? Um rapaz, aí tinha um ferro aqui, outro aqui, enfim, todo ferrado. E ele veio para receber a imposição de mão. Eu faço a imposição de mãos em silêncio. Os irmãos ficam atrás ali dando cobertura espiritual, o ministério vai cantando, ministrando. As velhas, né, as anciãs da renovação que me dão cobertura, ficam lá dando palavra de ciência. Deus fala muito com as pessoas, elas ficam lá atrás, eu vou só. Quando veio o homem ferrado, eu pus a mão na cabeça dele, olhei para cima e falei: Senhor, esse aqui deve ter sido um parto para quem quer que seja trazer ele na igreja. E tão cedo ele não vai pisar aqui. Não vai, eu com a mão aqui. Ele não volta aqui não. Ou o senhor faz uma obra agora, ou realmente eu não estou entendendo mais nada. Que o senhor quer salvar todos os homens, quer salvar todos os homens. Tem um aqui. O senhor quer mesmo salvar? Não tá bom. Se lá na frente o senhor vai preparar outra oportunidade para converter esse menino todo ferrado, e tinha a orelha dele vinha aqui no ombro, né? Eu não sei o nome daquilo. Alargador. Eu pus a mão. Falei: Senhor, é teu. O senhor morreu por ele? Eu não morri. O senhor morreu. O senhor é o Salvador. Eu estou pondo a mão aqui. O problema é: o senhor quer, o senhor ama mesmo, você faz uma obra. Assim, claro que a gente tem a condição de ter um raciocínio longo em fração de segundos quando é só na mente. Isso foi uma coisa de segundos. Caiu no chão. O homem ferrado enganchou os ferros tudo nas pernas de quem estava do lado, mas catapufa no chão. Caiu no chão, Deus batizou ele com o Espírito Santo. Isso foi ano passado, está lá servindo a Deus, dando glória e aleluia. O problema, irmãos, não é você que faz. Não é você. É que a gente é muito cheio de, não sei, a unção da Chiquinha, da Ana. Irmãos, eu já falei isso, acho que aqui numa outra vez que eu vim. Tem um enfermo, ora e pede para Deus curar. Se Deus não curar, quem passa vergonha é ele, não é você. Eu falei: em nome do Senhor Jesus, que haja cura nesta vida agora. Aí você termina a oração, a pessoa continua doente, não é problema meu. Eu falei em nome de Jesus.
Eu não disse agora pelos poderes de Grayskull que estão em mim, agora eu te curo. Eu não falei que eu te curo, eu falei que em nome do Senhor Jesus. O que é orar em nome do Senhor Jesus? Em nome de é estar na pessoa de, no lugar de. Então quando eu ponho a mão na cabeça dessas pessoas, lá uma vez por mês eu digo, Senhor, é em nome de Jesus. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Diante do Pai. Pai, Jesus não está aqui. Quem está aqui sou eu. Eu estou aqui. Se Jesus estivesse aqui, agora, pondo a mão na cabeça desse irmão, ele estaria te pedindo o que eu estou pedindo agora. Eu estou pedindo em nome dele. E por quê? Porque o Espírito dele me foi dado. Então, se o Senhor não fizer o que eu estou lhe pedindo, na verdade é porque o Senhor, não é que não estou reivindicando, eu tenho uma autoridade, não se trata disso. O fato é que se eu estou pedindo em nome dele, eu estou pedindo para o Senhor, Pai, o que Jesus estaria pedindo. É em nome dele, é no lugar dele. Ele subiu ao céu e está à tua direita, e deixou eu aqui no lugar. Eu, nesse tempo, nessa geração, nessa hora, agora, nesse lugar, nessa igreja, sou eu. Eu estou com a mão na cabeça desse homem aqui. E se o Senhor não fizer, vai ficar sem ser feito. É o Senhor, está nas tuas mãos. Aí se ele faz, a glória é dele, e se ele não faz, a vergonha é dele. A obra é dele, irmãos. E quantas vezes eu pus a mão na cabeça das pessoas, não aconteceu nada. Não diz respeito a mim. Jesus é o Senhor, não eu. Ele é o dono, não eu. O meu negócio é orar, é anunciar, é pregar. Então não há poder nenhum em mim. Eu conto essas coisas, aí depois vem um monte de gente. Ai, padre, então vem aqui, reza em mim, põe a mão em mim. Bom, você tem fé? Eu posso orar. Agora, se Deus vai fazer isso, não é problema meu. Eu não tenho mais autoridade que nenhum dos irmãos aqui. Nenhuma. A mais. Agora, eu assumi o meu lugar no combate. Eu assumi. Depois da experiência de batismo no Espírito Santo, quando nós ministrarmos, orarmos, aí eu arrumei a seguinte estratégia, né? Eu aviso a pessoa, eu vou orar que Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Aí você ora, aí termina a oração, ela está do mesmo jeito, né? Normal. Eu falei, fica tranquilo, você não sentiu nada, mas que às vezes vem o efeito retardado. Eu já orei por pessoas, e isso é verdade, não é mentira, eu já orei por pessoas, na hora não aconteceu nada. Daí a pouco voltou para casa, na hora que estava tomando banho, na hora que estava dormindo, o Espírito Santo se manifestou. Então eu orei agora que você fique esperto, viu? Tchau. E vou embora. Mas não passo vergonha. É para orar. Então vocês vão sair em missão, vão pregar, vão evangelizar, mete o pé na porta, irmão. Mete o pé. Prega a palavra, diz com autoridade, é o evangelho do Senhor Jesus, ora naquela casa, deseja a paz para aquela casa, se não quiserem a paz vai voltar para você. O que não pode é agora a gente ficar um bando de cristãos assim, os pagãos batem no peito com convicção de que vida boa é aquela vida que eles estão vivendo, e nós que somos cristãos, que sabemos que estão na verdade, deixa eles ficarem simplesmente zombando de nós, pisando em nós, execrando a nossa fé. Irmão, faz favor. Não dá. Vamos combater. Vamos pregar. Vamos dar testemunho. Então a primeira razão de se combater o mal, o Senhor nos deixa à mercê dessa luta, é para reparar a aliança que foi feita com o demônio. A segunda razão, quem dá é São Francisco de Sales, um grande doutor da igreja. São Francisco de Sales, ele diz assim: é a fim de exercitarmos nossas vontades na virtude e valentia espiritual, que essa multidão de paixões é deixada em nossas almas. Está escrito isso lá no livro 1, capítulo 3 do Tratado do Amor de Deus. São Francisco de Sales tem um livro assim, Tratado do Amor de Deus. Vale a pena ler, nós que pregamos experiência de oração, querigma, para preparar para o batismo no Espírito, Tratado do Amor de Deus, é profundo, é forte. E ele diz isso,
Você se lembra que existem duas virtudes que atuam na vontade? A fé e a esperança e a caridade? Elas atuam na vontade. Então, eu só vou fortalecer as virtudes que estão infusas na minha vontade se eu exercitar a vontade. E aí Francisco de Sales diz, é para exercitar a vontade que as paixões estão em nós. Porque para você combater as paixões, você tem que ter vontade de combater. Tem que ter vontade, exercitar. É como quando você puxa ferro, né? O exercício. Aquilo não é prazeroso, mas você quer ter músculo, então você tem vontade de puxar o ferro. Puxar o ferro. Então é penoso, é laborioso, mas você já aplicou sua vontade a fazer aquilo. Então as paixões foram deixadas aí, em nós, as inclinações, para quê? Para eu exercitar a minha vontade. Não quero. Eu vou dizer não para mim. Eu não quero. E de tanto dizer não quero, eu vou tendo o hábito, e o hábito bom me leva à virtude, diz Santo Tomás. Então todo ato de tão repetido se torna um hábito. O hábito bom se chama virtude. O hábito mau se chama vício. Então exercitar a vontade. A gente já viu que as virtudes teologais elas foram dadas no intelecto e na vontade. Então a possibilidade de lutar é um veículo humano de demonstração de amor. Exercitar a caridade. Eu só amo algo pelo qual eu luto. Isso é um imperativo antropológico. Quando é que você sabe que alguém ama algo? De duas formas. Porque esta pessoa é capaz de sofrer por este algo e porque ela é capaz de lutar por esse algo. Se você diz que ama alguém, mas não está disposto a sofrer e nem lutar, você não ama. O sofrimento e a luta são as maiores demonstrações humanas de amor verdadeiro e sincero. Então, se o Senhor nos deu a virtude da caridade, do amor, e nós precisamos progredir nessas virtudes, se não houver uma ocasião para que eu lute por esse amor, um objeto de combate por esse amor, então eu não progrido nele. É o que São Francisco de Sales está dizendo. Então, combater as minhas próprias paixões, as minhas inclinações e combater o mundo é um modo de eu demonstrar a Deus o meu amor a Ele. E não venha dizer que então, eu preciso sofrer por Ele e Ele bonito lá no trono dele. Você esqueceu que Ele primeiro desceu do trono e sofreu por você? Morreu por você? Agora Ele não merece nós lutarmos por Ele? E inclusive mortificar a carne por Ele, quando Ele fez isso por nós? Como não amar de volta um amor assim? E por fim, irmãos, a melhor de todas as razões, na minha opinião. Nós ainda fomos entregues, estamos aí num combate, para nós fazermos a experiência da graça. Da graça. Porque está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 9, é na fraqueza que se é forte. E porque a soberba da vida, lembra a soberba da vida? Que está no mundo, e está no mundo porque está em nós. A soberba da vida, que é o primeiro pecado e a fonte de todos os demais. Aquela vontade de ocupar o lugar de Deus. A soberba da vida só se domina com dependência de Deus. Como é possível vencer a soberba? Sendo humilde. Na soberba eu quero ter o poder, na humildade eu dou o poder e reconheço que não tenho. Então é quando eu olho para mim, nas minhas lutas, quando você olha para você, nas suas lutas, e você descobre, não é que você acha ou sente ou percebe, não, você descobre que de fato não consegue vencer o combate. Porque é inimigo demais para você combater sozinho. A carne, o mundo, o diabo. Então, você tem duas opções diante do combate. Ou você se desespera e cede
e volta para o mundo, volta para o pecado, volta para a carne. Ou você se humilha diante de Deus e clama: Senhor, tem misericórdia, porque eu vou afundar. É inimigo demais para mim. Nessa hora, o céu se abre, a graça vem, e você se pega vencendo lutas que você jamais venceria. E quando você vê que venceu, você olha assim: como que eu venci isso? Não pode ter sido eu, foi Cristo vivendo em mim, foi Cristo vencendo em mim. E aí você faz a experiência da graça, que o Senhor está na tua vida, que Deus habita na tua vida, que Ele é Deus na tua vida. O combate nos dá a oportunidade de ver quão afiadas são as armas, irmãos. Quão afiadas são as armas. De que vale o Senhor nos ter dado armas se a gente não puder experimentar? De que vale? Uma vez eu fui para os Estados Unidos, comprei umas facas. Eu adoro faca. Acho bonita elas brilhando. Aí comprei, alfândega americana, abriu, rasgou tudo, minha mala, achando que eu era terrorista, que eu ia pegar as facas para matar alguém. Era faca para cortar carne. Eu não vi a hora. Eu até sonhei no avião, eu com uma peça de lagarto assim, ó, pegando a faca. Que vale eu ter uma faca se eu não puder sentir a bicha cortando ali uma carne, uma picanhazinha, um negócio assim. Então cheguei em casa, dei aquela amolada nas facas, a bicha brilhava. Ó, cortava até o vento. Então o Senhor deu para nós o seu Filho, sua graça, a palavra, os sacramentos, os carismas. Para quê? Para quê? Para a gente ficar engordando o rebanho aqui dentro? O gostoso é pegar essas coisas, sair lá no mundo e humilhar o cabeça de guidão. Humilhar ele mesmo. Botar a mão na cabeça. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você já fez essa experiência. Você pregar uma palavra que para você foi a coisa mais sem graça que você já pregou. Mas você vê que uma pessoa mudou de vida com aquilo ali. E diz: mas não fui eu que fiz isso. Com certeza não fui. E as melhores obras de Deus são aquelas que Deus faz quando a gente está lascado. Assim, no pior dia, aquele dia que você diz assim: hoje eu não vou. Aí você obedece o Espírito Santo por disciplina, como eu disse de tarde, não, eu tenho que ter disciplina, né? Vou contra a minha vontade mesmo. E com má vontade, se arrastando, você diz um A, aquele A arregaça, e Deus faz uma obra e cura e liberta. Aí fica evidente que não foi você, foi Cristo em você. Tem coisa melhor do que fazer a experiência da graça, irmão. Mas para fazer você tem que se humilhar, baixar a bola. Não sou eu. Não sou eu, é Ele. A obra acontece quando eu aprendo a sair da frente para deixar Jesus passar. O cristianismo, irmãos, não é um moralismo. O erro daquele argumento do pagão é achar que ele, ao reconhecer que as coisas são pecado, ele vai ter que combater sozinho, né? Não foi isso que ele alegou? Eu vou entrar numa luta para combater sozinho? É aí que você se engana. Moralismo é quando eu te dou a lei, uma norma, e te deixo à mercê de si próprio para viver aquilo. Não foi isso que Cristo fez. Cristo é a lei de Deus, e com ela vem o Espírito Santo, que vive esta lei em nós, que cumpre em nós. E a lei já não está escrita numa folha de papel ou numa tábua de pedra, mas ela foi cravada nos nossos corações, como diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. O cristianismo não é um moralismo, é um conjunto de normas morais. O cristianismo tem normas morais, mas ele não é uma moral, simplesmente. O cristianismo não é uma filosofia, na qual eu devo, com o meu esforço, vencer aquilo que ela apregoa como sendo mal, o pecado. Não, o cristianismo tem uma filosofia, mas não é uma. Tem uma doutrina, mas não é uma. O cristianismo, irmãos, é uma pessoa, é uma experiência, é um encontro com alguém. Isso é o cristianismo. E quando alguém olhar para você e disser: não, você está aqui pregando, eu não quero esse negócio de ir para a igreja, deixa claro para ela: não, irmão, eu não estou te chamando para ir para a igreja, eu não estou te chamando para carregar um terço, para pôr uma camiseta, pôr um anel no dedo, eu estou te chamando para ser feliz.
Eu estou te chamando para encontrar alguém que ama você. Eu estou te chamando para poder viver um encontro pessoal com alguém que te ama demais para querer para a sua vida algo que não seja o melhor. Isso é o que eu estou te oferecendo. Porque o resto vem por acréscimo, irmão. O resto vem por acréscimo. Ir à igreja, obedecer os mandamentos, comportar-se como um cristão, isso é consequência de um encontro com o Mestre. Encontro com o Mestre. Vamos orar. Ficar de pé. E deixar assim o Senhor nos equipar com a convicção de que vale a pena esse combate. Vale a pena esse combate. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá sabedoria, unção, palavras acertadas. Mas nós queremos pescar no mundo e trazer alma, Senhor. Nos dá a habilidade da palavra. Nos dá a confirmação com o poder do Espírito Santo. Nos dá, Senhor, um amor tremendo a vós, um amor tremendo à tua obra, um amor tremendo ao teu reino. Senhor eterno, nos dá a maturidade humana, a maturidade cristã, para não nos deixar mais absorver pelo mal, pelo pecado, pelo diabo, pelo mundo. De lá o Senhor nos tirou, e para lá nós queremos ir, mas não para voltar, e sim para pescar a alma, Senhor, aumentar o teu reino, alargar a estaca da tenda e expandir o número dos redimidos na face da terra. Meu Deus, aleluia.